Alô você, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro. Este que você já sabe é o nosso podcast semanal de política internacional aqui nos canais do Brasil de Fato, esse nosso lugar aqui reservado toda quarta-feira às 15 horas para debater ao vivo e a cores os principais temas de lá de fora, sempre com a nossa pegada, do nosso olhar popular do Brasil e do mundo. Está aqui comigo ele, eu sou Lucas Stanislau, claro, não me esqueci disso. Está aqui comigo ele, Rodrigo Durão. Como é que vai, camarada? Muito bem, Lucas. Feliz de estar aqui no Estrangeiro. Feliz de você não esqueceu também esses valores fundamentais da nossa vida, né? Como o nosso próprio nome, né? Como o nosso próprio nome, nossa identidade, né? E é a identidade que a gente vai falar agora. Exatamente. A gente vai falar sobre Bolívia e os conflitos que estão irrompendo lá, estão dominando a vida política, a vida social da Bolívia há 2 semanas. Conflitos, protestos, vindos de setores variados da sociedade boliviana, com pautas variadas também, unidos por uma demanda fundamental: a saída do presidente Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, presidente de centro-direita, assumiu faz só 6 meses. Mas tem muita gente na Bolívia exigindo a saída dele. São dezenas de estradas fechadas, o que vem prejudicando o fluxo de suprimentos, a comunicação, o transporte, a movimentação dentro da Bolívia, né? E além de transformar a capital La Paz na verdadeira falta de paz, né? Exatamente. É um cenário de guerra, o presidente Rodrigo Paz, da capital La Paz, e hoje a gente vai debater tudo isso e muito mais, tudo que tá faltando, toda a paz e todos os conflitos. Mas quem diria, né, que um pacote neoliberal aplicado contra um povo sob panela de pressão ia dar nisso, né? Ninguém poderia pensar. Ninguém poderia prever, né? Um país que vinha há quase 20 anos do processo social, que tendia ao socialismo, um processo de esquerda, né? Você aplicar uma doutrina de choque dessa maneira podia resultar em uma insurreição popular. Muito surpreendente, né? O maluco sendo irônico. Que ele venceu pelo voto. Exato. Democraticamente, a esquerda perdeu. Exato. E isso tudo é resultado único e exclusivamente das decisões tomadas por Rodrigo Paz, né? Por que isso aconteceu? A gente vai tentar desmiuçar e debater aqui no episódio de hoje. Então vem fazer o programa conosco, manda sua mensagem, seu comentário, sua pergunta, seu superchat aqui pelo YouTube. A gente tá ao vivo aqui às 15 horas e 4 minutos pelo YouTube do BDF, pela Rádio 98.9. E também manda aí o seu apoio, né? apoia.se/Brasil de Fato. Vai ter isso muito mais, vai ter Terra Plana no final do episódio. Você não pode perder o quadro que é sucesso na podosfera brasileira. E pra gente começar, Rodrigo Durão, acho que a gente tem que chamar o nosso craque do episódio de hoje, né? Nosso correspondente que tá aqui com a gente na linha. Exatamente, um dos 5 correspondentes que o Brasil de Fato mantém ao redor do mundo, né? O sul global. E a gente vai até Caracas, onde está Leonardo Fernandes. Oi, Léo, prazer falar com você às 15h04 de Brasília. Meu amigo, eu já começo te perguntando: quais as últimas desse imbróglio todo envolvendo a vida política e social da Bolívia? Boa tarde Durão, Lucas, a nossa audiência. Sempre um prazer estar aqui no Estrangeiro com vocês. Para falar de um tema importante, né? Um tema que está movimentando aí a política latino-americana, já entrando na 3ª semana já de protestos que iniciaram com greves de professores, com algumas movimentações setoriais, mas que ganhou de fato uma amplitude muito grande, porque se somaram, né, aos professores trabalhadores da mineração, operários e também camponeses, sobretudo os cocaleiros, né, que têm uma organização política, sindical muito forte na Bolívia. O que a gente tem até agora, Durão, 4 vítimas fatais, pelo menos, já registradas nessas últimas semanas de mobilizações, e pelo menos 120 pessoas foram presas pelas forças policiais bolivianas. A gente hoje, né, nesta quarta-feira, dia 20 de maio, pelo menos 30 pontos de estradas que ligam justamente a capital da Bolívia, a capital administrativa da Bolívia,
La Paz se encontram bloqueados. Isso é muito sério porque essas vias que estão sendo bloqueadas são praticamente todas as vias que ligam a capital ao resto do país, e é uma capital de quase 800 mil habitantes, ou seja, que depende também dessas rodovias para acessarem uma série de serviços e produtos básicos para a sobrevivência ali da capital da Bolívia. Isso é o que a gente tem até agora. Agora, esses números eles estão sendo atualizados o tempo todo, porque como vocês já disseram, e a gente vai abordar aqui, esses conflitos eles têm se agravado ao longo das últimas semanas. Algumas dessas marchas, elas vieram de longas distâncias, caminharam longas distâncias de cidades do interior até a Bolívia, e, portanto, à medida que essas marchas elas vão se aproximando da capital, a gente tem visto maior repressão das forças policiais bolivianas e, por outro lado, também aumenta, de certa forma, a intransigência do próprio povo em relação a alguma saída negociada para essa crise, né? Na verdade, o que começou como uma reivindicação setorial, agora, como vocês bem disseram, já exige a renúncia do presidente da República, Rodrigo Paz. Pois é, e para entender um pouco melhor o que o governo vem fazendo que despertou tanta ira de setores sociais, né? Em tão pouco tempo. Geralmente o governo, quando assume, tem aquele período de lua de mel, 100 dias de paz, Pois é, e acabou exatamente muito rápido, e é essa pergunta que a gente vai ter que fazer para o nosso convidado de hoje, que está aqui nos estúdios, que muito nos honra com a sua presença aqui ao Vivo e a Cores. Giovanni Del Prete, camarada, bem-vindo ao Estrangeiro, obrigado pela sua participação. Giovanni, que é coordenador da Secretaria Continental da ABA Movimentos e da Coordenação Nacional do Movimento Brasil Popular, esteve aqui já no Estrangeiro a primeira vez quando eu estava de férias, e hoje aqui pronto. A gente se encontrando. O match. Perfeitamente. Giovanni, obrigado aqui pela sua presença e quero te passar essa pergunta, né? 6 meses de governo, apenas 6 meses de governo, já acabou a paz do Rodrigo Paz. Totalmente. O que ele fez de errado? Dá pra gente dizer que há uma insurreição anti-neoliberal, esse protesto que a gente vê nas ruas da Bolívia? Com certeza. Tem uma dimensão evidente de políticas neoliberais. Assim, primeiro, acho que eu gostaria de recuperar, mas para entender o Rodrigo Paz na história, ele surfou muito na onda da crise que teve na esquerda boliviana, né? Como já foi mencionado aqui, quase 20 anos aí do movimento ao socialismo, o partido do Evo Morales comandando o país. Teve uma interrupção de uma ditadura aí da Janine Áñez. Eu sempre gosto de reforçar isso para não parecer que... Porque teve massacres da direita ali, tudo. 2019, né? Exato, em 2019, uma contestação eleitoral, ela se autoproclama presidente, os Estados Unidos saem apoiando, e muita repressão nas ruas, tanto do exército quanto da polícia, que teve massacres aí que ficaram para a história da Bolívia e da América Latina, os massacres de Sencata e Sencaba, que foram assim, os mais emblemáticos, mas vários outros, que o povo boliviano ele tem essa estratégia de luta, de fazer os trancones, os trancaços, os bloqueios, os piquetes nas estradas. Imagina só o que está acontecendo na Bolívia hoje, as principais rotas que chegam ali em La Paz, trancadas. É como se a gente pegasse São Paulo e tivesse bloqueios aqui de movimentos populares na Castelo Branco, na Bandeirantes, na Imigrantes, na Anchieta, na Raposo Tavares, por todo esse circuito. Então, chacoalha. O caso do Rodrigo Paz, ele fez essa campanha nesse vácuo que se abriu por conta de disputas internas da própria esquerda, prometendo uma terceira via, que não era nem a esquerda que estava brigando demais, e o povo, existia uma exaustão do povo também de acreditar como referências políticas, né, da esquerda, mas também uma direita lá muito racistona. Claro. Racista, muito preconceito, muito ligada ao agro de Santa Cruz, que é a parte mais, onde mais tem esse núcleo político dessa extrema direita. Ali o pessoal do Camacho, né, Giovanni? Camacho, Tuto Quiroga, e eles são abertamente assim na campanha, né, foram vários candidatos na campanha que o Rodrigo Paz ganhou, vários candidatos da direita, e a diferença dele para os outros de direita, ele era mais moderado. Sim. Então, até essa caracterização que você fez, Durão, de que ele é um centro-direita. E, inicialmente, era essa a ideia. Esse era o peixe. Ele vendido. Ele foi vendido assim, mas assim que ele tomou posse, ele já colocou uma série de projetos de enfiar goela abaixo um projeto neoliberal numa sociedade que vinha de 20 anos. É importante entender essa revolução boliviana, acho que quem está em casa é uma transformação radical de você cortar a pobreza, desenvolver índices de educação
e principalmente, que foi uma briga forte do Evo Morales e também uma continuidade do Arce, que foi a nacionalização dos hidrocarbonetos, né? A gente sabe muito aqui no Brasil em relação ao gás, mas também a questão toda do lítio, que são 2 elementos muito importantes. A prata também é um minério muito importante ali também da Bolívia, onde tem cobiça internacional para todo lado, né? O Tesla mesmo, né? O Tesla não, o Elon Musk, dono da Tesla, né? Enfim, tem declarações abertas aí, quem acompanha disse que ele ia dar golpe aonde fosse mesmo nesse golpe de 2019. Claro. Porque ele está interessado no lítio. Os carros dele, muito bonitos e modernos, não andam se não tiver o lítio da Bolívia ali dentro da bateria, né? Da tecnologia empregada. Não, fora também o plano simbólico, né, Giovanni? De retirar o Ipala como um símbolo nacional, né? Todo o plano simbólico que está desmontando o Estado, né? Totalmente. E ele teve uma dimensão agora de avançar, o que foi o estopim dessas mobilizações, que já entra na 3ª semana, ou seja, são 3 semanas consecutivas de mobilizações. Foi mudanças que ele fez na gasolina, que ficou pior e mais cara. A chamada gasolina lixo, né? Que ele colocou no mercado. Eu vi uma estatística falando que 10 mil veículos foram inutilizados, motores foram inutilizados por causa dessa gasolina que ele meteu goela abaixo dos bolivianos. Saiu quebrando trator, carro, e o povo percebeu que isso tinha a ver com uma flexibilização que o governo deixou misturar mais outros componentes. Isso porque o governo dava subsídio para combustível. Acabou o subsídio e falou, não, tem uma gasolina aqui. E a gasolina não presta. Né? E teve isso, e também ele quis tirar, como parte de um incentivo que existia desses anos de políticas do MAS, de os pequenos produtores, né, os pequenos camponeses, eles não pagam ou pagavam uma taxa muito pequena de imposto rural, né, sobre a sua pequena propriedade. A maior parte era um subsídio de 100%. O que o Rodrigo Paz fez recentemente foi ter mudado, também feito uma reforma jurídica do ponto de vista do que é considerado grande e média propriedade. Essas pequenas propriedades passaram a ser consideradas agora com essa reforma médias propriedades e também agora recai um imposto sobre essas propriedades que antes não tinha. Então ele está colocando a crise boliviana querendo fazer dinheiro às custas do pacote clássico de retirada de direitos, criar disso uma poupança e fazer uma transferência pública de dinheiro para esses setores da extrema-direita. Claro. Então ele não tem nada de centro-esquerda, centro-direita, perdão, como eu havia mencionado. Agora não, né? Ele tinha essa cara, mas agora já não dá mais para falar isso. Já acelerou com gasolina ruim, sem gasolina ruim, já acelerou para a direita de uma vez. Né, Giovanni? Deixa eu te pedir um favor, só falar um pouquinho mais próximo do microfone, para os ouvintes ouvirem melhor, que às vezes se afastar um pouco de ambiência. Te fazer uma pergunta. Essa tática dos trancaços, né? O objetivo é causar distúrbio mesmo na vida cotidiana da população, para eles falarem, olha, o que está causando distúrbio na minha vida? Estão contra esse governo? Então tira logo esse governo para melhorar logo, para reabrir a via logo e melhorar a minha vida. É mais ou menos esse o objetivo é criar uma margem de negociação com o governo. Claro. Né? Vocês têm o poder da polícia e do exército que está reprimido, você já mencionou, né? 4 vítimas fatais, 120 presos. Já tem um histórico, como eu também mencionei, de muita violência desses aparatos repressivos. Então, o povo vai pra rua e estabelecer ou é greve geral, ou são os trancaços, ou as ocupações de terra, ocupações de moradia, né? Essas são, via de regra, as lutas de massa da classe trabalhadora, se configura por aí. E na Bolívia, como eu mencionei, é muito presente essa tática de poder negociar. E fica caro. E já se vê o nível vitorioso, porque já foi algumas das propostas do governo já caíram nesse caminho em função dessa luta. Já no final do ano passado, já houve mobilizações em novembro, já dezembro, não é agora que está rolando mobilização. A população conseguiu parar lá as reformas que ele estava querendo colocar. Ele queria fazer até chamava como fast track, que é a ideia do caminho rápido, de acelerar a entrega dos recursos naturais, principalmente. O povo foi pra rua, se rebelou e conseguiu bloquear isso. Você vê que é tudo a mesma tática, né? O Milei com ali ônibus também tentando passar rapidinho ali as reformas, né? É o entreguismo, né? A velocidade do entreguismo. Exatamente, mais 20 anos de governos de esquerda deu um pouco de noção de soberania, de cidadania e a defesa das próprias riquezas, né? Giovanni, queria te perguntar uma coisa. Eu falei com um ex-ministro, né, do Evo Morales, Hugo Maldiz. Hoje ele é analista político, jornalista. E ele disse assim, que ele gostaria de afirmar que essas manifestações são organizadas pela esquerda, mas ele não pode. Totalmente. As organizações são multidisciplinares, são de vários setores diferentes. Tem cocaleiro, tem professor, tem muitos setores da sociedade que estão indo para a rua pedir a saída do cara, do Rodrigo Paz. Quem são esses manifestantes? Por que tanta gente está simultaneamente eclodindo, indo para a rua pedir essa renúncia?
ou saída, né? Os motivos da saída dele é porque ele tem se mostrado nesses pouco tempo de 6 meses, ele tá traindo os compromissos de campanha dele, porque ele, na verdade, foi como... ele ter surfado nesse racha do MAS que teve entre o Evo e o Arce, significou que ele fez campanha. Esse foi um diferencial dele para outros setores da direita. Ele foi nos territórios do MAS e boa parte que era do MAS, de votos, foram canalizados para ele. E ele foi lá dizer que ele tinha uma fórmula que é o capitalismo para todos. Todos terão sua vez no capitalismo. Então ele tinha um papo de não ser da confrontação, de não ser racista como abertamente eram os outros da direita, e se mostrava um cara que vai dar oportunidades para tudo. Foi um voto de confiança. Mas acho que é importante ver, estava vendo algumas análises esses dias sobre esse tema da Bolívia. E tem um analista que agora não me recordo o nome, vou até fazer injustiça aqui, mas não é minha essa ideia, eu achei que valia muito a pena entender que o povo boliviano, ele ter votado no Rodrigo Paz, ele não votou contra o Estado plurinacional, contra todas as políticas do MAS, como uma ideia de um antipetismo nosso aqui. Foi um voto castigo ao MAS. Foi um voto de crítica ao problema que estava acontecendo nas internas, mas o povo quer o Estado plurinacional, ele não quer a privatização, não quer a entrega de direitos, não quer o lítio sendo exportado barato para fora e não ficar nenhum processo de desenvolvimento no país. Então o povo está se rebelando contra isso. Essas são as razões do porquê, né? Que ele está passando por esse enfrentamento. Mas acho que é também importante colocar aqui que existe, como a gente está vendo com outras situações em outros países, na política continental, cada vez mais evidente uma articulação da extrema-direita em nível continental e totalmente subordinada aos Estados Unidos. Claro. A gente tem aquela reunião que foi feita na Flórida, Escudo das Américas, onde o Rodrigo Paz esteve. Então ele está dentro desse circuito, desse clube da extrema-direita, Milei, Bolsonaro, Bukele e companhia no continente. E já recebeu mesmo. O próprio subsecretário de Estado dos Estados Unidos para os Assuntos da América Latina já classificou que o que está acontecendo hoje na Bolívia é uma tentativa de golpe. Está acontecendo uma tentativa de golpe. A gente já viu o Javier Milei também mandando 2 aviões, tendo que agora explicar para o Congresso argentino o que tinha nesses 2 aviões. O Ministério da Defesa da Argentina disse que eram alimentos, uma ajuda humanitária, mas não explica. E a possibilidade de que for armas ou coisas do tipo é muito provável, porque também em 2019, lá o governo Macri, na Argentina, enviou armamento para Janine Áñez reprimir o povo boliviano, responsável por esse massacre que aconteceu, 2 massacres que em 2019, Sencata e Sencaba, se descobriu essa conexão direta da Argentina. Então, enfim, tem vários elementos aí que mostram, uma luta profunda, o povo está fazendo enfrentamento, e ele está tendo que recuar. Se ele vai mesmo sair, vai ser impeachmentado, o povo vai conseguir, acho que ainda a luta tem que continuar, não está dizendo que isso vai acontecer. Claro. Ele tem um apoio muito grande internamente dessa extrema-direita, ele está meio que entre a cruz e a espada. O povo sentiu que ele é o traidor, agora está mais do que evidente, mas ele também não abraçou totalmente essa extrema-direita. Claro. Talvez o abraço do diabo venha aí, né? Inclusive, o Maldiz, ele falou que, assim, na opinião dele, existe muita insatisfação, mas a grande maioria dos bolivianos não quer essa quebra constitucional no momento. Exato. Existem mecanismos legais dentro da Bolívia para fazer um plebiscito, para avaliar o governo, né? E, de meio mandato, sim. De meio de mandato. Então, existem esses mecanismos que impedem uma ruptura. Uma ruptura, institucional, né? Então, confiando nisso. Eu queria voltar para Caracas e perguntar para o Léo, quais as reivindicações concretas desses protestos e qual é a posição do governo? O governo não tem uma posição oficial no que cedeu, no que não vai ceder. O que o governo está falando nesse momento? Pois é, Durão, o governo está acuado neste momento, né? Tem dado poucas declarações e apontando no sentido de não permitir que as manifestações continuem, usando inclusive dos instrumentos repressivos para reprimir essas manifestações que têm acontecido na Bolívia. É um conjunto de fatores, né, de elementos, na verdade, que gerou uma insatisfação tão grande da população. O Giovanni trouxe, né, a perspectiva do rompimento desse ciclo de mais de 20 anos de governos progressistas, e foi um rompimento que, na verdade, já acontece, né, com um nível altíssimo de abstenção. Isso é importantíssimo de lembrar, né? Nas últimas eleições,
cerca de 43% do eleitorado da Bolívia votou branco, nulo ou se absteve. Você já havia ali uma parcela da população, por conta das divergências entre os setores da esquerda, havia ali uma parcela da população que decidiu não votar. E essa parcela da população é parte dessas manifestações que estão acontecendo agora. Por que eu digo que é uma combinação de elementos? São elementos concretos, pontuais da realidade, como, por exemplo, o tema da gasolina, que vocês mencionaram, que não é só a má qualidade da gasolina, isso foi um escândalo, na verdade, como você colocou, Durão, pelo menos 10 mil veículos que tiveram seus motores inutilizados por conta da má qualidade da gasolina, mas também em relação ao fim dos subsídios, porque isso representou um aumento substancial no valor do combustível e, claro, o valor do combustível também incide sobre outros temas, por exemplo, o tema da alimentação. A inflação da Bolívia, nesse último trimestre, esteve entre 14% e 15%. É um número considerado alto, inclusive em comparação aos últimos anos, né, que a Bolívia apresentava um crescimento econômico sustentado e conseguiu manter a inflação sob controle. Agora, também tem elementos estruturais que estão sendo questionados ali nas manifestações, né? Há um interesse já manifesto pelo presidente Rodrigo Paz de alterar a Lei 1720, que é a lei de reforma agrária, que foi aprovada já sob o marco dessa Constituição, da Constituição do Estado Plurinacional, e os camponeses temem, portanto, que terras sejam devolvidas aos latifundiários que naquele momento tiveram terras expropriadas pelo governo boliviano. E, sobretudo, há um temor muito grande em relação a outra proposta feita pelo presidente Rodrigo Paz de alteração de algumas normas constitucionais, sobretudo no que se refere aos recursos naturais, aos hidrocarbonetos e, sobretudo, à mineração. E a Constituição de 2009, ela nacionalizou esses elementos e agora o presidente Rodrigo Paz vem tentando ou propondo fazer alterações nessas duas matérias para permitir, sobretudo, o investimento estrangeiro. Também há um déficit salarial em relação aos professores, que foi a primeira categoria que anunciou a paralisação ainda no começo dessas manifestações. Então você veja que é uma combinação de fatores e há um fator que acontece, um elemento que ele acontece no calor das manifestações, né? Rodrigo, Lucas, Giovanni, que é a repressão. A gente lembra que em 2013, aí no Brasil, aquelas manifestações que aconteceram pelo país inteiro, elas tomaram a dimensão que tomaram justamente por conta da repressão que ocorreu em São Paulo, em Porto Alegre, naquelas manifestações contra o aumento da passagem. E isso tem acontecido na Bolívia, né? Já são 4 pessoas mortas, dezenas de pessoas feridas pela repressão do governo de Rodrigo Paz, e isso gera uma comoção social que tem feito com que as manifestações elas ganhem cada vez mais adesão. Não eram apenas 20 centavos, né? Inclusive na Síria também, a Guerra Civil Síria começou com a morte de alguns poucos garotos, que cresceu e virou uma guerra civil. Pois é, esses fatos históricos que servem de estopim, né, para processos maiores, né, estruturais, a gente tá sempre de olho neles. Olha só, o pessoal tá interagindo com a gente aqui pelo chat, o Joaquim Silvino diz boa tarde, a Lili também manda mensagem, o Red 444 também manda mensagem aqui. A Eliara Maria disse por que a gente não entrevista mais o Carlos Nobre. O professor Carlos Nobre está sempre aqui com a gente. Muito bom, ótima recomendação. Boa ideia. Iremos atrás dele aqui no estrangeiro. Aqui no estrangeiro a gente nunca o trouxe, né? Também é um bom espaço para a gente trazer uma pauta aqui no estrangeiro. E o Okidor disse que se o governo cair por conta de protesto é porque está merecendo mesmo. De fato...
temos análise aí de que uma ruptura não é bem-vinda, mas bem vista, né? Luta. Mas o povo segue na luta. E a Lúcia Oliveira diz que o que estão fazendo é golpe, tem que ir pra cadeia sem anistia, golpista sem anistia, cadeia. É um pouco a visão dos Estados Unidos, né, que a gente trouxe aqui. Totalmente. É um pouco a visão de Washington e da extrema-direita em cima Quem foi essa? A Lúcia Oliveira. Um abraço, Lúcia. Um abraço, Lúcia. democrático, Lúcia. Obrigado pela audiência. Léo, quero voltar contigo para dizer sobre, não sobre os Estados Unidos, mas sobre outro governo que está bem de olho no que acontece na Bolívia, que é o governo da Colômbia. O presidente Gustavo Petro está se manifestando bastante pelas redes, né, publicamente, e isso fez com que o governo boliviano hoje declarasse persona não grata à embaixadora colombiana, que vai resultar numa expulsão da diplomata do país. O governo boliviano disse que não necessariamente implicaria numa ruptura de relações, né, mas de fato estremeceu um pouco ali a relação entre La Paz e Bogotá, né? Como é que tá esses posicionamentos do presidente Petro, você que está acompanhando aí de posição privilegiada e avançada desde Caracas, e como é que ficou essa relação entre os dois governos agora? Petro já vinha com atritos com o presidente Noboa do Equador, né? Agora também se indispondo ali com o presidente Paz da Bolívia, de fato vai se fortalecendo aí, vai se firmando como uma voz ativa da esquerda regional, né, no continente. Exatamente. Lembrando que a Colômbia está há uma semana de realizar eleições gerais. O candidato oficialista na Colômbia, né, o Iván Cepeda, ele conta aí com algo em torno de 44% dos votos. Portanto, qualquer declaração de Gustavo Petro, ela tem ali uma delicadeza, né? Ele precisa dialogar com o eleitorado, buscando aí, portanto, fazer o seu sucessor, e por outro lado, ele precisa e tem se firmado como um importante porta-voz dessa esquerda progressista latino-americana. O Petro, há alguns dias, ele deu uma declaração que ele, na verdade, ele qualifica essas manifestações como uma insurreição popular. Ele, na verdade, ele não faz nenhum tipo de menção ao governo de Rodrigo Paz ou crítica ao governo de Rodrigo Paz, mas ele reconhece essas manifestações como uma insurreição popular e não como uma tentativa de golpe, como de fato considera o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Como você disse, Lucas, Petro tem ganhado algumas inimizades, algumas rusgas por conta dessas declarações, mas por outro lado, internamente ele conta com apoio popular, então ele tem jogado com isso também para se posicionar na geopolítica latino-americana como essa liderança de um processo de retomada do progressismo na Latina. Digamos que pelo perfil do Petro, esse tipo de manifestação ele já é esperado, né? Como você disse, há algumas semanas atrás, o governo colombiano entrou em conflito direto com o governo de Daniel Noboa, do Equador, por conta de que alguns artefatos explosivos das Forças Armadas do Equador teriam caído em território colombiano. Isso foi, de certa forma, apaziguado, mas é o que eu digo, né? Há uma semana, há menos de uma semana das eleições, e com tão pouco... faltando tão pouco para, de fato, levar as eleições no primeiro turno, a gente precisa ficar de olho, na verdade, como que isso reverbera internamente na Colômbia a partir de agora. Exatamente, né? Que loucura, né? Artefatos explosivos do Equador caem na Colômbia, né? É que é perto. De vez em quando você vira uma chove, rua ali, você já chega. Não, o Equador está fazendo um trabalho sujo da Casa Branca nesse primeiro turno, Totalmente. né? Mas a coisa boa é que as pesquisas indicam que a popularidade do Petro está crescendo cada vez mais, né? Mas, Giovanni, o assunto aqui é Bolívia hoje. A gente vê que o país atravessa a pior crise econômica em décadas, desde os anos 80. Por quê? O que está causando essa crise econômica tão aguda na Bolívia? Bom, aí tem uma dimensão política. Acho que a crise política produziu a crise econômica. Houve uma quebra de confiança do governo Arce. Todo mundo que acompanhou
viu que ele governou a duras penas, terminou o governo, acho que com um número de aprovação muito baixo, na casa de um dígito, né? Então, ele teve problema de criar consensos e poder governar, porque também houve, e é esse que é a questão, por isso que produziu essa falta de apoio popular num projeto do MAS agora, nessas eleições que elegeram o Rodrigo Paes. Porque o povo não confiava mais nisso, porque estava dando problema para o país. O país estava ficando atravancado. Eram denúncias de um lado a outro de corrupção, de traição, de perseguição. O Evo Morales chegou a entrar na Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o governo Arce. Enfim, foram muitas dimensões. Então, isso criou um problema de falta de consenso político no país e um internismo que acabou se expressando na vida nacional do país. Então, essa eu com certeza acredito que seja a principal questão, independente de temas mais burocráticos ou técnicos, de um contrato aqui, um contrato ali, porque o que a gente viu é que não foi mudada uma grande estrutura entre um governo, a estrutura como funcionava economicamente o país, do governo Evo para o governo Arce. Agora, o que a gente está vendo com o Rodrigo Paes é desmontar as bases do que o movimento ao socialismo criou, dessa ideia mais de uma visão de soberania, de desenvolvimento nacional, e de muito mais fast track, de entrega rápida dos recursos naturais para os Estados Unidos e outros mercados. Essencialmente, o problema da Bolívia é liquidez, né? Falta de divisas, o que gera inflação, e a população sente claramente o impacto direto na vida cotidiana. Tem essas constrições, assim. Não é um país que tem uma economia industrial muito desenvolvida. Claro. Tem tanto é que parte dos sindicatos que são da indústria boliviana estão... Vocês haviam me perguntado quem são essas pessoas, né? Os professores, como já mencionado, é um setor importante, mas os sindicalistas da COB, da Central Obreira Boliviana, são parte disso. Os indígenas e os camponeses são como setores mais dinâmicos que está ali. Mas é isso, é um país que tem a sua principal fonte de renda é o agro, ou se não mesmo os próprios recursos tipo o gás ou o lítio. Claro. Então é uma questão da renda da terra. Então existe uma concentração de renda muito grande, então tem pouca margem de manobra. Um país que tem cerca de 80 bilhões de dólares de PIB, então assim, ele não tem grandes margens de manobra, e no momento de qualquer crise que se expresse internamente, rapidamente isso capilariza por toda a sociedade. De igual maneira, quando há consensos políticos, como foi os governos do Evo, e o início do governo Arce, foram anos dourados da Bolívia, de desenvolvimento econômico, porque houve um consenso... Recorde, né, na história boliviana. Não, de combate à pobreza, ao analfabetismo, diferentes dimensões, de integração regional. Inclusive na economia, o Arce era tido como... era o ministro da Economia estrela, garoto prodígio do governo Evo, né? Evonomics, o povo chamava, né? Que era a política econômica do Evo. Era super popular. Evonomics. Mas tem essas complicações o país. Sim, exatamente. Muito bem, falando em dólar e economia, chegou a hora, né, Durão? Divisas. Da gente pedir liquidez. Divisas, moedas fortes e mentira. Querido ouvinte, você pode apoiar o Brasil de Fato com qualquer moeda que seja, que a gente precisa da sua ajuda para continuar a fazer, entregar o jornalismo popular diário aqui que a gente faz, tanto na rádio, quanto no YouTube, quanto no site do Brasil de Fato. Então acessa lá, apoia.se/Brasil de Fato, faça uma contribuição. Opa, mais fácil que isso, Lucas. Mais fácil que isso. Do verbo doar, DOE, @brasildefato.com. Esse é o famoso Manda Pix, né? Manda Pix, essa é a nossa chave Pix. Eu vou botar meu e-mail aí também pra mandar um Pix pra mim. Essa é a nossa chave Pix, o nosso método anti-imperialista de contribuição em transações financeiras, que a gente vai agradecer muito se você puder fazer uma contribuição por aí, também por aqui, pelo chat do YouTube, né? Mandando aí o seu superchat, você que tá aí interagindo com a gente, mandando sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta. E eu quero aproveitar aqui também a pausa para lembrar você que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, tá ainda com a campanha permanente de solidariedade a Cuba. A gente sabe que Cuba vive um momento muito dramático, acossada ali pelo agravamento do bloqueio estadunidense, né, com as últimas medidas do governo Trump. Hoje, inclusive, o Rubio lançou um vídeo assustador em espanhol contra o... Raul Castro foi indiciado. Hoje pelo suposto... As suspeitas se confirmaram, então, né? Foi, de fato, indiciado, acusado de ser o responsável, um dos responsáveis, por ter derrubado 2 aviões em 1996. Exatamente. Mais um passo aí na asfixia política e econômica contra Cuba, um absurdo. É um absurdo, é uma calúnia. E o Raul Castro tem 94 anos. Ele já tinha sido acusado de comandar uma organização criminosa, né? Que é internacional. Essa é a narrativa mentirosa. São as acusações que sempre se coloca, né? Falar que Cuba patrocina o terrorismo desde 2016 por ter sediado
os acordos de paz da Colômbia. Da Colômbia. E aí a pecha de terrorismo, e isso justifica ainda mais bloqueio contra o país, é um absurdo. É um absurdo. Exatamente. Não, se eles venderam a narrativa de que a Venezuela, a cocaína dos Estados Unidos entra pela Venezuela, pelo Mar do Caribe... Explodindo lancha e matando pescador, Matando né? pescador, Por isso é muito importante essa campanha. Aí vou pegar esse gancho também, porque é importante. A gente tem já tem um total de 7 mil toneladas de medicamentos enviados com essa campanha. Maravilha. Então tem muita gente apoiando, um esforço muito grande, tanto de pessoas individuais, mas organizações de médicos, sindicatos, movimento de juventude, o movimento o MST, mas é uma campanha que é de unidade da esquerda brasileira. Então, assim, partidos políticos e movimentos populares estão junto com a gente, difundindo, e isso mostra o sucesso da campanha. 7 mil toneladas de medicamentos para Cuba, o povo brasileiro já mandou para lá. E é assim, em plano 2026, ser contra o fim do bloqueio é um contrassenso humanitário gigantesco em relação à população cubana, que de fato cada aspirina, cada insumo que chega faz uma diferença brutal na vida das pessoas. Totalmente. Camaradas que voltam de Cuba hoje, e o nosso correspondente lá, o Gabriel Vera Lopes, relata diariamente pra gente a situação dramática que vive o país. Então aí fazer o chamamento, mais uma vez aqui, passar o Pix, né? O Pix da campanha para você que quer ouvinte, que quer doar. É o CNPJ, o 11 586 301 1000 ao contrário 65. Vou repetir, 11 586 301 1000 ao contrário -65. Você pode contribuir aí com a campanha de solidariedade ao povo cubano. Gil, vou ficar com você ainda para te passar a bola sobre o Evo. O Evo vem denunciando que tem um plano Condor 2.0 reeditado, seja pela postura dos Estados Unidos denunciando que há um golpe de Estado em curso, mas também pela articulação da própria direita boliviana, né? Você concorda com essa análise? De onde que ele está tirando? Qual o retrospecto histórico que ele faz para fazer essa acusação? Bom, o Plano Condor, eu também concordo com essa análise, é o que a gente vem observando, assim, o Plano Condor do século XXI, o Plano Condor 2.0, muita gente tem falado disso, que tem a ver com esse momento em que a gente percebe um declínio dos Estados Unidos, uma desmoralização dos Estados Unidos, né? O país mais endividado do mundo aí supera seu próprio PIB em dívida. Ele está desesperado buscando recompor alianças e também extrair recursos, né? Ter acesso barato ao lítio, enfim, vários recursos naturais, tanto para desenvolver a sua indústria, mas também para negar esses recursos para suas principais rivais. E aqui os Estados Unidos classifica diretamente, né, a China, a Rússia, a Venezuela, né, como agora com tudo que aconteceu depois do 3 de janeiro, com tudo que os Estados Unidos está fazendo ali na Venezuela, ainda segue com essa perspectiva de estigmatizar o país, né, e fazer essa dimensão de ataque. Então, os Estados Unidos ele tem feito uma relação de dominação ali. Me perdi um pouco, gente. Não, Plano Condor. Plano Condor. Reedição Perdão. do Plano Condor do século XXI. Eu tava tentando recuperar, falei, não vou perguntar. Depois eu ainda quero falar sobre o Evo. Tem a ver porque a gente, como eu comentei, o Escudo das Américas nos Estados Unidos, né, que o Trump convocou essa reunião, que foi uma reunião das extremas direitas, nenhum governo de esquerda ou progressista teve ali convocado, com a ideia de combate ao narcotráfico pelo mundo. E pela América Latina principalmente, né? E o que a gente percebe ali é, na verdade, maior cooperação, esse é um nome bonito na diplomacia, né? De venda de armas, equipamentos dos Estados Unidos e treinamento para as polícias e os exércitos na região. Isso tem acontecido em cada governo da extrema-direita ou da direita mesmo, que está ganhando eleições pelo continente ou que está governando os países, está aumentando o número de bases militares, de contrato com os Estados Unidos. Então você percebe aparatos de inteligência, de militarização coordenada com os Estados Unidos e das direitas na região. E isso foi o que a gente viu no Plano Condor no século passado, que era um esquema de colaboração. Fim dos anos 60. De colaboração, né, naquele período das ditaduras na América Latina, todas elas apoiadas pelos Estados Unidos. E esse apoio não significava só um apoio político, mas um apoio de treinamento, com armas, de inteligência. Então você vê isso, não é uma questão de pode ser, é uma questão de opinião. Não, é um fato. Se você olhar a realidade, é isso que está acontecendo. Então, existe uma reorganização da direita sobre os Estados Unidos, de uma militarização para garantir esse programa do neoliberalismo, né? Para garantir essa extração dos recursos do nosso trabalho e mandar para os Estados Unidos e seus aliados, né? Durão quer saber do Evo Morales. Eu quero saber da esquerda boliviana, né? O que a gente falou sobre esses anos de governo progressista que causaram um crescimento econômico, um crescimento em termos de cidadania para os bolivianos, autoestima, reivindicação de direitos.
mas isso tudo acabou numa briga. E eu queria saber, na sua opinião, o que está acontecendo agora na esquerda boliviana. Então, eles estão dando sinais de estarem dando os primeiros passos para se reestruturar. E o Evo? O que se passa com o Evo Morales? Sim, aí Evo Morales, ele está na região de Cochabamba, né? Já não é na parte de La Paz, mas na parte das montanhas, né? Dos Andes, que também é onde está majoritariamente a população indígena e camponesa, que é a base fundamental dele. Então, onde ele está ali, geograficamente, estou dizendo, porque isso é importante, porque isso também determina a correlação de força no país, enfim, geograficamente isso, mas politicamente ele segue sendo a única liderança do campo popular boliviano. Com todas as contradições que a gente já viu, as brigas que aconteceram entre ele, que quem é de esquerda acompanhou isso, acompanhava chorando, assim, de tristeza, como um projeto tão bonito e tão importante e poderoso de trazer dignidade para o povo boliviano, pôde enfrentar o principal problema, estava dentro de casa com as lideranças. Então, aconteceu, nesse período dos últimos 3 anos do governo Arce, e agora ainda, existe uma dificuldade de posicionamento de lideranças no país. Mas para o bem ou para o mal, gostando ou não, Evo segue sendo a principal liderança. Então, querendo ou não, o campo boliviano, todo mundo fazendo uma análise querendo que passasse logo as eleições para chegar a esse momento de reorganização. Não sendo mais governo, porque já se sabia antes das eleições que o MAS não ia ganhar, não ia ser o campo popular democrático que ia sair vitorioso. Então, com a derrota, tomara que isso crie condições para que exista uma necessidade de unidade lá na frente e se recomponha essa esquerda boliviana. Por hoje, ainda não aconteceu. Na verdade, o que existe ainda algum resquício das divisões, porque houve divisões entre as organizações populares. O bloco do campo popular boliviano, que teve muita unidade por muito tempo, ele rachou nessa crise entre os dois. Então não foi só um problema dos dois, isso gerou uma crise organizativa, a ponto de que, por exemplo, as Bartolinas Sissa, que é uma organização feminista muito conhecida na Bolívia, tem as Bartolinas ligadas ao Evo e as Bartolinas que criticam muito o Evo. Então acabou virando 2 Bartolinas. Então, se você vai fazer trabalho político... Uma polarização dentro da própria esquerda. Dentro da própria esquerda. E nessa chave, de que lado que você tá? Claro. Você tá com o Evo ou você tá contra o Evo? Porque aí, também, na evolução disso, o Evo cria um próprio instrumento, que é o Evo Pueblo. Não aqui... Como a gente tá na rádio aqui, acho que é também de maneira jocosa, né? De piada... As pessoas chamavam, né, o Ego Morales, né? Porque tem uma dimensão da pessoa na história, né? Muito messiânica. Ele se coloca nesse lugar, ele reproduz isso, e é real que ele tem um correlato como base social disso também. Mas agora, o anti-Evo também não tem uma liderança específica, né? Tem alguns disputando da ali. Esquerda, Não tem, né? A gente lembra do Andrônico, que era uma figura jovem ali, que surgiu nas eleições, mas também não soube galvanizar forças em volta dele. Exato. O vice do Luiz Arce, que é o David Choquehuanca, que também não sei se tá na linha vista, se já rompeu com o Evo também. Não, o Evo rompeu com todos eles. Com o Álvaro Garcia Lineira também, que foi outro nesse caminho. A dimensão que o Lineira dizia que para a esquerda boliviana se recompor, o único caminho possível é que teria que existir uma liderança indígena. Claro. Porque isso é a dimensão. Então, isso lá atrás, né? A dimensão era tentar buscar uma saída que acabasse essa briga entre o Arce e o Evo e houvesse uma aposta ou no Andrônico, porque ele vem de bases indígenas, da base evista mesmo, ou o próprio Choquehuanca, como alternativas indígenas de lideranças que estão colocadas nacionalmente e teriam essa capacidade. Só que quando o Álvaro Garcia Lineira dá uma entrevista falando isso, no dia seguinte o Evo Morales dá uma entrevista falando esse é outro traidor, porque era isso, qualquer pessoa, qualquer liderança política no país que ousasse lançar uma ideia, não é nem assim, não, tem que ser outra pessoa, uma ideia de outros nomes que não fosse o Evo, estava sendo colocado nessa chave de traidor. Então isso gerou um debate, como é que fala? Quando não é fértil, um ciclo vicioso, né? Estéreo. Um debate estéreo na sociedade que também fez uma política estéreo da esquerda. Então a esquerda perdeu e ainda não se reorganizou, porque ainda tem essas dimensões. Mas eu também não vejo outro caminho que não tenha à frente o Evo Morales, porque é o que Você acha que ainda é possível ele ter um protagonismo na política boliviana? Ele tem. Era que ele tem, assim, dele ser um candidato a presidente, por exemplo, unitário de toda a esquerda, acho que isso demoraria tempo. Até porque ele tem processos judiciais muito tempo. Correndo em contra, né? Ainda legalmente, ou a possibilidade dele ser reinserido de uma maneira
aqui que toda a Bolívia concorde. Precisaria existir um consenso no governo para fazer derrocar, né? Uma anistia, anular por exemplo, as várias acusações e processos que foram colocados contra ele durante o governo Arce. Que é exatamente por isso que ele reclamava que ele tinha uma perseguição política, queriam a morte dele e tudo mais, que o governo Arce era traidor e mais que traidor também, queria a desaparição dele. Então, eu não vejo assim no curto prazo, porque precisaria desse tipo de consenso internamente, mas é uma realidade que é um pouco como se fosse tirar o Lula da história aqui no Brasil. Claro. Você não tem uma referência ainda. Óbvio, a história não para, a luta de classe segue. Claro. Então, você tem essas lutas, estão produzindo novas lideranças. Mas as dúvidas que as pessoas têm até onde pode ir esse movimento todo que a gente está comentando aqui de 3 semanas de mobilização no país, tem uma carência de lideranças em função de todo esse histórico que a gente está conversando, o que causa dificuldades de criar grandes interlocutores que acumulem politicamente essa força social e consigam peitar o governo de tal forma a ter força de, por exemplo, tirar o presidente do poder, entendeu? Claro. O Jarbas Vespasiano, que sempre com a gente, diz o seguinte: ex-presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, só foi eleito por falta de maturidade política do Evo Morales e do Arce. Não precisava ter chegado nessa situação, vai um pouco nessa crítica. E diz depois: a República Islâmica do Irã, que está correta, pode até ser derrotado, mas tem que cair atirando, a diplomacia não serve mais para nada. Estamos de volta ao estado da natureza robesiano. Que opiniões fortes do Jarbas, mas sempre com a gente, um grande abraço. E o Givonildo diz o seguinte: viva o povo brasileiro e boliviano. Então, já que o Giovanni falou de Lula e o Givonildo falou do povo brasileiro, eu quero perguntar para o Léo, que antes de ir para Caracas estava em Brasília, como o nosso intrépido correspondente em Brasília, e está de olho sempre nas movimentações do governo brasileiro. Léo, o presidente Lula já falou alguma coisa sobre a Bolívia? Isso é a primeira pergunta. E a segunda: a gente vai ter, mês que vem, a cúpula do Mercosul no Paraguai, Bolívia como membro pleno do Mercosul. Essa questão deve ser levada, deve ser defendida. A gente sabe que hoje no Mercosul campeia as forças da direita, né? A direita está hegemonizando o bloco. O que a gente pode esperar da presença brasileira nessa cúpula e também em relação à crise boliviana? Pois é, o governo brasileiro até agora está em silêncio, Lucas. Nem o presidente Lula, nem o Itamaraty, que costuma sempre se pronunciar a partir de notas públicas, se pronunciou até o momento. Outros governos latino-americanos, sim, já saíram em defesa, a maioria em defesa do governo de Rodrigo Paz. Lembrando que o presidente Lula recebeu o Rodrigo Paz em Brasília para uma visita oficial, ficou inclusive devendo um retorno, né? Digamos, uma visita devolutiva à La Paz. Agora vamos ver como que vai ficar essa situação. Mas veja só, além desses governos que a gente já falou aqui, né, o governo de Gustavo Petro na Colômbia, que qualificou as manifestações como uma insurreição popular. O governo dos Estados Unidos, que através do Departamento de Estado qualificou como uma tentativa de golpe de Estado. E o governo da Argentina, que chegou a enviar, como vocês disseram, aviões como uma suposta ajuda humanitária para a Bolívia, o que gerou ali uma série de dúvidas sobre o conteúdo dessa carga. Outros governos, como por exemplo o governo uma declaração conjunta de países latino-americanos, organizada por Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai e Peru. Esses países fizeram uma declaração conjunta destacando a preocupação com a crise humanitária na Bolívia e condenando as ações que chamam de desestabilizadoras e pedindo aí, portanto, o retorno à paz. Essas foram as manifestações de outros governos que nós vimos até agora. E como eu disse, o governo brasileiro ainda não se pronunciou. Em relação ao Mercosul, existe, inclusive neste momento, toda uma articulação de países latino-americanos para a retomada do Mercosul plenamente, com o possível regresso da Venezuela ao Mercosul. O governo brasileiro, inclusive, chegou a ser consultado pelo governo do Paraguai, que é um governo de direita, sobre a possibilidade de convidar a Venezuela para a próxima reunião, ainda não como membro permanente, mas como convidado, articulando ali o reingresso da Venezuela no Mercosul. E, claro, a Bolívia acaba de entrar como membro pleno no bloco e tem,
portanto, muito a ganhar com os acordos comerciais que têm sido feitos. Inclusive, o pessoal daí do estúdio, quem nos acompanha, eu tive lendo algumas declarações de Rodrigo Paz ao longo desses últimos dias, e ele mencionando justamente a possibilidade de firmar novos acordos comerciais a partir dessas mudanças constitucionais que eu mencionei agora há pouco, né? Sobretudo na reforma constitucional que diz respeito a facilitar os investimentos estrangeiros no setor da mineração e de hidrocarbonetos. Um dos argumentos que o governo boliviano utiliza é justamente o recém-firmado acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que abre algumas possibilidades de novos acordos comerciais ali no país. Há uma preocupação, portanto, da diplomacia brasileira, viu, Lucas, Durão, Giovanni? Eu conversei com um embaixador próximo ali do Palácio do Planalto. Ele me disse que a diplomacia, embora não tenha se manifestado publicamente, acompanha passo a passo o que tem acontecido na Bolívia, justamente pela preocupação em relação a um parceiro tão importante para o Brasil. Os corredores do Palácio Miraflores, os corredores do Palácio do Planalto. Isso é um cara bem Léo informado, Fernandes, né? Sempre muito bem informado, Léo. Pontos Genial, quentes. muito bom. Durão, se a Terra é plana, a paz também é plana? Olha, eu acho que a gente deve perguntar isso para os nossos ouvintes. Ouvintes, até a paz também é plana? Fica a dúvida no ar, né? Depois da vinheta, né? Vamos Depois lá, da então. vinheta. We don't need no education. A Terra é plana? Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o momento de descontração do episódio, ou não, né? O nosso quadro Terra Plana. Ou não. A gente vai trazer aqui as notícias mais bizarras que saíram na semana, ou não. E quem decide quem merece o troféu, quem merece o prêmio da nossa gincana, nosso querido convidado hoje, Giovanni Del Prete, estamos em suas mãos, querido camarada. Bora. Vamos começar com o Léo, então. Léo, direto de Caracas, meu amigo, o que você traz? Pois é, eu trago hoje uma notícia do Brasil, na verdade, porque é de se espantar às vezes, né? Esse senhor que se diz pastor e um pregador de Deus, mas que na verdade a gente sabe que é um agente político, o Silas Malafaia, ele deu uma declaração dizendo que se tiver mais coisa, vai ficar difícil seguir apoiando o Flávio Bolsonaro. Me chamou muita atenção, porque eu fico Olha os pensando, ratos pulando que do mais barco. coisa? Qual é a mais coisa que esse senhor ele espera que aconteça? Porque já teve rachadinha, já teve tentativa de golpe, a família está toda envolvida em uma série de crimes, e agora o Silas Malafaia ainda espera que, se houver mais coisa, pode ser que fique difícil o apoio à família Se Bolsonaro. aparecer o Flávio chamando biscoito de bolacha, aí acabou. Aí eu Acorda, acho Brasil. E ainda não acabaram de vasculhar os celulares dele, né? Os 8 celulares que estão com a Polícia Federal. Aliás, Léo, parabéns. Quando você começou a falar de Brasil, eu pensei, será que ele vai conseguir não falar de Flávio Bolsonaro? Né? Falou do Malafaia, né? Mesmo transversalmente, mas Tá lá. parabéns. Exatamente. Rodrigo Durão, o que você trouxe pra gente, cara? Olha, eu acho que terra plana sem Donald Trump é Claudinho sem bochecha. Enfim. É queijo sem goiabada, É queijo né? sem Como é que fala a goiabada, é poesia feijão sem lá? arroz. No domingo para segunda-feira, Trump surtou. Mais uma vez. Trump surtou. É o louco do X, né, do Twitter. Tem IP lá nos Estados Unidos pra ele tomar também? Cara, a gente podia... Tá faltando. Poxa vida, um carregamento de IP sortido, tutti-frutti. Sem tarifas. Sem tarifas, né? Na faixa. Fica a dica aí, Itamaraty. Mas ele ficou soltando na sua rede social própria, né? A Truth Social, uma série de mensagens enigmáticas. Mensagens como ele numa nave espacial, um dedo num botão. Essa é uma delas. Ele caminhando ao lado de um alien Gente do com céu. algemas. Não, essa é montagem, mas a outra eu acho que é real. Não, Essa eu acho que é real, uma foto. né? É. É uma foto, né? Com um homem algemado andando. Essa daí, que ele com um dedo no botão vermelho, com uma pose, com um olhar Ele claramente publicou isso? decidido. Ele né? publicou isso no Truth Social. E teve um outro que ele mandou com o mundo em chamas. Olha, ele mandando mísseis, aparentemente
mandando bomba nuclear para vários pontos da Terra. Sabe-se lá o que ele quis dizer com isso, né? Ele é um irresponsável daqui a pouco vai ser revogada a sua licença para operar a internet, né? Licença lunática, né? Meu Deus do céu. Isso me chamou a atenção. A foto com ET é demais, hein, cara? Não, isso, apenas a foto, né? Apenas a foto com ET algemado caminhando por um lugar. Algemado. Mas sabe o que eu acho legal? Que se de fato o Trump visse um ET, o primeiro pensamento dele era prender o ET, né? Vamos prender, deportar, bota na mão do Ice que o Ice resolve. É assim que a gente trata. Bota na mão do Ice que o Ice vai deportar você pro planeta de onde você veio. E depois eu caminho ao lado dele numa base militar. Exatamente, né? Exatamente. Chocante, cara. E Chocante. você, meu amigo? Muito bem, eu vou diretamente para a Argentina, onde a terra é muito plana também às Também vezes. Querido, o primo do ex-presidente Maurício Macri, o Jorge Macri, que preside ali a cidade de Buenos Aires, né? Prefeito de Buenos Aires, teve uma ideia brilhante. Ele falou, olha, tá tendo muita saidinha de funcionário público aqui na cidade, então nós vamos pôr GPS nas pessoas para eu ver GPS em nas tempo pessoas. real 24 horas para onde as pessoas estão indo. 10 mil funcionários públicos iriam ter esse recurso do GPS implementado nos seus pontos de trabalho. Você bateu o ponto, a sua repartição pode saber aonde você está indo, os passos que você deu, para onde você foi. E, claro, sindicatos, grêmios de todo o país saíram em contra essa medida, rechaçando, dizendo que era um absurdo, que feria os direitos humanos. E a justiça derrubou a medida. Então Alguém tem juízo lá ainda? Alguém tem juízo lá ainda. A princípio está suspendida a medida. Mas eu falei na redação pro Durão, né? Volta logo as correntes, né? Então pra que a gente vai botar... Ou câmera no banheiro, né? Isso parece uma coisa mais fetichista do que, sei lá, é maluco. Essa coisa, esse Macri também, né? E se o Léo falou em Brasil sem falar em Flávio Bolsonaro, eu fui à Argentina sem falar do Milei, Sem né? falar do Milei, É né? verdade. Faltam Que costeletas também é nessa terra difícil plana pra caramba de hoje. também, né? Dificílimo, gente. Tá aqui, ó. Eu não sei direito o que eu vou fazer Gil, aqui. obrigado porque pela tá... sua participação, camarada. Ah, eu que Volte agradeço. sempre e escolhe aí pra quem vai o Eu que troféu. agradeço estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer poder bater esse papo. São assuntos que dificilmente a gente vê. Então, um golaço do Brasil de Fato também aí, o estrangeiro, cumprir esse papel. Então, muito obrigado, Lucas, Léo, Valeu, Durão. Todo mundo que tá na técnica aqui também. Adilson? Trabalhando muito. Adilson, então. Muito obrigado, Adilson. Gente, tá difícil porque o assunto são vários aí. Mas eu vou seguir minha linha anterior, como foi da outra vez que eu participei aqui. Acho que o Brasil eu tô me deliciando de alguma maneira dessas 3 semanas seguidas, ver as lapadas que a extrema-direita tá levando, né? Seja o Banco Master, o Ciro Nogueira, Exato. o Flávio Bolsonaro e, bom, nosso querido Malafaia aí, Acorda Brasil. Então eu tô com o do Léo aí também, no pior de todos aí, na Terra Plana, porque não dá. Quem ainda tem alguma esperança nesse povo... só acreditando na Terra plana mesmo. Muito bem. Ó, passou um avião e nele estava escrito que o Léo é Segunda campeão, vitória hein? consecutiva, viu? Que Só pra coisa deixar linda, hein? registrado É verdade, aqui, é uma já é a recuperação, segunda né? vitória Isso E Tá consecutiva. difícil, pro hein? time Tá dos concorrido. correspondentes reagir um pouco, né? Porque tava difícil, né, Durão? Eu Léo- sigo na liderança ali com 8 pontos. Na rabeira ali colado Rodrigo Durão. E os correspondentes ali... E os correspondentes Graças a ali Léo com 5 Fernandes. pontos. Léo Fernandes puxando essa pontuação aí dos correspondentes. Pois é. E olha, eu queria mandar um salve, um parabéns especial ao nosso ex-colega Paulo Motorim pelos furos no Intercept. Com certeza. Que causaram essa alegria toda Exato. em Seguramente. Giovanni, né? Em todos nós. Belo trabalho. Léo, grande abraço, camarada. Obrigado pela sua participação aqui, viu? Um saludo bolivariano para vocês que estão aí no Que Brasil. beleza. Até mais. Maravilha. Internacionalista. Muito bem, Rodrigo Durão, obrigado a você, cara, por mais um programa sensacional aqui do Estrangeiro. Vamos construindo ali esse nosso panorama de internacional, né? Esse ano vai dar o que falar. Esse ano vai dar o que falar ainda. Tem Copa do Mundo no país de Donald Trump, na terra plana de Donald Trump. Semana que vem tem eleição na Colômbia. Semana que vem tem eleição na Colômbia e temos, obviamente, em outubro, as eleições mais importantes do planeta para nós. Depois vai ter em Israel e nos Estados Unidos. Olha que beleza. Tem segundo turno no Peru ainda, hein? Teremos Exatamente. muito trabalho, então. Durão, obrigado, cara. Um abraço e lembrando que o Estrangeiro é apresentado por nós, eu, Rodrigo Durão, e você, Lucas Stanislau, apresentado e escrito, com direção de Camila Salmazo, edição e sonorização de Adilson Oliveira, operação do switcher de Marina Ortega, identidade visual é do Rafael Canoba, no Brasil de Fato a coordenação de jornalismo é da Monize Ravina e Lucas Stanislau, com direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Fique agora com o BDF Entrevista. Um abraço.
Calendário eleitoral.